Olá pessoal, então na última aula deixei como desafio para vocês a implementação de um cadastro do front do cadastro de estado, utilizando esse painel administrativo que nós inicializamos e também aquele modelo do CRUD que já vem disponível no template. Como eu deixei como desafio, eu fiz a minha implementação e eu vou mostrar para vocês como que ficou. Para caso vocês tenham alguma dúvida, tem aí um material e uma fonte de consulta, tá joia? Mas lembrando, no último caso, vocês olham a minha implementação. Então vamos lá. Olhando aqui como que ficou, tem o botão de cadastrar novo estado, onde eu vou inserir o nome do estado, a sigla, pedir para salvar, ele inseriu no banco, já fez a atualização da tabela. Se eu quiser editar um novo estado, ele vai permitir e também fazer a exclusão já com a mensagem, tá joia? Aqui tem a busca também já está funcionando, então tudo certinho. Beleza, então como que ficou o código disso daqui? Dá uma olhadinha. Só para lembrar, eu tenho que estar com o meu back-end inicializado, tá? Um detalhe, eu adicionei aquele cross-origin, porque por enquanto eu estou sem nenhum tratamento do CORS, então eu adicionei isso aqui só para ele permitir as requisições, assim como eu mostrei naquela outra aula que eu fiz a implementação daquele sistema de serviços, tá? Então, primeiramente, vamos inicializar com o meu componente principal, que é o componente onde eu fiz a implementação de todo o cadastro junto com a tabela e o dialog do formulário. Então aqui eu tenho a minha variável que representa o meu objeto novo. Lembrando que eu tenho como costume não utilizar tipo estado novo. Aqui onde eu tenho a lista, onde vai estar todos os estados, eu não coloco o nome estados. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, estado dialog. Por quê? Como normalmente a gente vai no Ctrl+C, Ctrl+V para fazer novas implementações, eu deixo com o nome objeto apenas para ficar mais genérico. Então, consequentemente, para qualquer outro cadastro que eu for utilizar esse arquivo, eu vou deixar com o nome objetos, tá? Então, objetos, ele vai representar a minha lista, onde vai estar todos os estados cadastrados. Objeto dialog é minha variável que vai representar o estado do dialog, tá? Então ele vai inicializar como false, então significa que ele vai estar fechado. O objeto delete dialog é o dialog da confirmação, então inicializar como fechado também, como false. Aqui é o objeto que representa o estado, tá? Então ele vai inicializar com o objeto novo. Esse daqui submetido, ele identifica se o formulário ele foi submetido ou não, inicializar como falso. Esse do global filter é do filtro, do toast para mensagem, DT é do useref e aqui é do meu service. Joia? Que eu vou fazer as chamadas para minha API. Depois eu tenho o useEffect, que eu faço para preencher a tabela assim que a minha página é carregado e também quando eu tenho novas inserções. Tá joia? Então, antes de dar continuidade, vamos dar uma olhadinha no nosso service. Antes de mais nada, eu defini a seguinte estrutura. Então, aqui no menu eu tenho a minha pages, dentro de pages eu tenho o cadastro e dentro de cadastro tenho o meu estado. No service, eu criei aqui uma pasta também para cadastros e aqui dentro eu tenho o estado service. No estado service eu tenho os meus 4 métodos. Tem até um comentário aqui. Vamos removê-los. Então, que chama a listagem de estados, que chama o inserir, o alterar e o excluir. Para fazer as requisições eu utilizo o Axios, e na sequência eu passo os endpoints, tá? Eu defini também em um arquivo a minha rota padrão da minha API. Então, nesse caso, eu estou utilizando os arquivos env, porque de acordo com
o ambiente que nós estivermos utilizando, nesse caso é de desenvolvimento, então ele vai puxar do meu arquivo env de desenvolvimento. Quando eu estiver na produção, então eu vou criar um outro arquivo env aqui com as constantes de produção. Então ele vai pegar desse arquivo. Então eu não preciso de ficar alterando as rotas de forma manual, tá? Fica tudo no arquivo env. Para criar esse arquivo env, vocês vão colocar ele na raiz do projeto. E começando com .env, .development, .local. Aqui dentro eu declarei a minha URL, então começa com React App, underline URL, underline API. E aqui dentro, HTTP, o endereço da minha API, tá joia? E aqui para chamar ela, eu declarei uma variável, coloquei o process.env, o nome da minha chave, que está lá dentro do meu arquivo. Assim que eu inicializar, ele já vai carregar aquela variável, ou esse valor nessa variável URL. Depois eu só faço a utilização dela aqui embaixo, tá joia? Para ficar mais inteligente, eu poderia, na verdade, ter concatenado esse URL com esse barra estado. Perceba que eu utilizo em todos eles. Então, aqui também não está 100% inteligente. Então, sugiro vocês concatenar esse URL com essa constante status. Tá joia? Então, dois novos arquivos que nós criamos aí, né? O service e também o env. Voltando aqui para o nosso estado JS. Então, o useEffect é o hook que eu utilizo para fazer a atualização. Não que ele é para isso, tá? Nesse caso, eu estou utilizando ele para fazer a atualização da minha tabela. Tem um comentário aqui também. Console, né? Não precisa. Beleza. E depois eu tenho os métodos. Para abrir, para fechar o dialog, para fechar o dialog do delete. Aqui o método de salvar, onde eu chamo aquele método de alterar que eu tenho lá no meu service, o de inserir. Qual que é a diferença? Quando o meu objeto ele tem identificador, eu vou chamar o de alterar. Quando ele não tem, eu chamo de inserir. Depois tem o método que eu chamo para editar, confirmação para remover, e depois para a confirmação do remover, e aqui o método de remover, que eu chamo o método excluir, passando o ID como parâmetro. Depois tem o onInputChange, e depois eu tenho as constantes que definem o meu template. Então, por exemplo, tem aqui o left toolbar template, que é aquele botão que fica na esquerda. Esse botão aqui. Então, eu tenho a definição dele, utilizo o React Component. Depois eu tenho os templates das células da tabela. Então, por exemplo, na tabela eu tenho aqui o ID, o nome e a sigla, e essa última coluna que é de opções. Então, eu tenho o template para o ID. Então, nesse caso, vou utilizar essa class, e na class eu vou mostrar o ID. Depois eu tenho para o nome. Para o nome eu vou utilizar ali o spam, qual vai ser o título também, qual informação eu vou mostrar. Depois para a sigla, e por último, na verdade está aqui embaixo, aqui o action body. Vamos reordenar isso daqui, né? Deixar lá na sequência, só para ficar mais organizado. Beleza. E depois eu tenho outras constantes para o header da tabela, aqui para o footer do dialog, que eu tenho o botão de cancelar e o botão de salvar. Então percebam que eu sempre vou organizando as informações que eu vou apresentar na tela de forma bem separada, tá? Nesse caso, estou mantendo tudo em um arquivo, porém a gente poderia, por exemplo, separar em vários arquivos. Uma outra informação é que, de acordo com o que estava original, o CRUD original, ele tinha mais coisas. Tinha lá um botão para excluir vários de uma vez, exportar, importar. Então, para dar uma enxugada, principalmente nesse início de vocês, eu retirei várias coisas para ficar mais fácil de compreender nesse momento, tá? Para ficar menos poluído, beleza? Por fim, depois de todas essas declarações, eu tenho a minha data table aqui no return.
Então, tenho a data table com todas as colunas. E, por último, eu tenho o meu dialog. E no dialog, eu tenho os meus fields com todas as informações. E, por último, o do dialog para confirmar a exclusão. Tá joia? Então, lembrando que esse dialog, ele é um componente lá do Prime React. Então, por isso que eu não tenho... eu não escrevi o código desse componente do dialog, porque eu estou importando esse componente lá do Prime React. Tá joia? Então, com o meu componente do meu cadastro pronto, a próxima ação que eu tenho que fazer é adicionar no menu, que ficou nesse menu lateral. Então, por enquanto, o template está com todos os outros menus, depois a gente vai limpar também. Então, eu criei aqui um label para cadastro, aqui dentro vou deixar todos os cadastros, e nesse caso tem o cadastro de estados. Aonde que eu vou adicionar? No meu app.js, primeiro eu fiz a importação do meu estado, depois eu adicionei no menu, tá? Aqui eu tenho uma variável, uma constante que eu declaro o menu, então adicionei aqui, e por último eu criei a rota. Então tem aqui um route, onde eu informo qual vai ser a rota que eu vou utilizar para chamar o meu componente estado. Então nesse caso é o /estados. E esse /estados, percebam que foi o termo utilizado aqui no meu menu. No to, eu passei o /estados. Tá joia, pessoal? Então foi isso que eu fiz. Isso que foi a minha implementação. Espero que vocês tenham conseguido chegar em um resultado semelhante. Agora, o próximo que a gente vai fazer é o front da cidade. Aí a gente já tem o cadastro da cidade com relacionamento de estado. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.